Bom dia, 6h57. São hoje 8 de abril de 2019. Bom dia, família. Bom dia, meu tio. Com certeza estamos construindo uma casa fundamentada na... como se diz? É isso. Nós estamos construindo uma casa fundamentada. Nos faltou a palavra. É isso. Nós estamos construindo uma casa fundamentada no Senhor absoluto que nos guarda. E se é assim, não nos acontecerá nada que não seja de fato de acordo com aquilo que foi trabalhado para ser executado. E se é assim, o seu coração tem falado. Gracinha. Hoje está cheio de gracinha. Porque o dia começou com toda certeza. Diante dessa lindinha. Tá certo que você está cheio de gracinha, eu também vou ficar assim, toda lindinha. Mas vamos ao que nos interessa. É isso, porque quem caminha não tem pressa. Quem tem pressa faz o quê? Tem gente que até voa. Mas nós não temos necessidade de voar, nós vamos caminhar, porque não é a pressa que vai nos levar para o lugar onde Deus esteve a nos preparar. É isso. É a sabedoria que Ele coloca todos os dias no altar para a gente trabalhar. E se é assim, vamos lá. Estava eu sentada no mesmo lugar. Eu costumava sentar no banco da praça. Sim, muitas vezes passava dava bom dia, parava para conversar. Outros sentavam para tragar, outros de fato até para arrotar, sem contar aqueles que precisavam esvaziar os gases do lugar. Mas eu, que me acostumei de fato a observar o movimento do lugar, passei a não me incomodar. Mas tem que ter mais, sim. Mas naquele dia eu vi de fato um homem passar, uma mulher a acompanhar. Eu logo disse: Santo, será que vai rolar? Mas, por falar em mas, o que é mas? É uma conjunção que traz ideia de adversidade. Mas quando a gente busca de fato a verdade, a adversidade costuma nos trazer um certo sentido de realidade. Aí a soma costuma nos auxiliar e mais começa, quer dizer, atrai-o também do lugar. Foi o que aconteceu com o homem que estava a passar e a mulher que estava a acompanhar? Bem, isso. É quase isso. Certamente isso. E certamente quer dizer, é isso. É alguma coisa que nos diz de que modo. Quer dizer, é uma ideia de talvez de certeza. Já sei. Quem passou tinha dúvida sobre a realeza. Aí é que está. Não tinha dúvida sobre a realeza, mas aquilo que a realeza podia de fato plantar no lugar. Isso quer dizer que em se plantando tudo dá. Não, a questão mesmo era o mar. Sim, porque ninguém nunca ouviu dizer que plantar açúcar à beira-mar poderia, de fato, trazer tanta prosperidade para o lugar.
Eu também não sabia que o mar era um lugar adequado para açúcar ser plantada, quer dizer, fabricada, quer dizer, para que a cana de açúcar pudesse ser cultivada. Aí é que está. Quem de fato trazia a palavra sustentada dizia que de fato beira-mar, mais do que açucarar o café do lugar, poderia até nos auxiliar a colocar leite, quer dizer queijo, quer dizer requeijão, gordura. Ah, poderia trazer a gordura que ninguém poderia, quer dizer, que ninguém nunca ouviu falar para de fato o café, quer dizer, o pão, quer dizer, a mesa. Foi isso. Sim, porque você colocar de fato manteiga assim em plena segunda-feira, quer dizer, a gente poderia até colocar cerveja, quer dizer, mas não estou entendendo. Sim, é isso. A questão era essa. Não bastava só servir café açucarado, ou adoçado, ou adocicado, e até muitas vezes meio amargo. Era necessário, de fato, engrossar o caldo. E quem foi que trouxe, de fato, essa ideia de que Beira-Mar poderia nos auxiliar a colocar mais substância no lugar? Sim, já que a dificuldade estava a se apresentar. É isso. A questão é essa. A questão, de fato, é a capacidade de Beira-Mar chegar sem se anunciar. Porque antes dele entrar, já tem alguém lá. Ai, santo, pronto para servir. Aí aqui está, você não sabe se entrou para servir ou se estava a serviço do mundo ali e resolveu. É isso. As coisas tendem a se confundir. É isso mesmo. Foi o que aconteceu. Você não sabe de fato, não dá, quer dizer, é como você de fato pegar um lápis e começar a desenhar. Só mesmo a perícia poderia nos trazer uma ideia de quando de fato a coisa esteve eu digo piorar, é isso, a começar, quer dizer, a se juntar, quer dizer, a se misturar. Aí é complicado. Você pode explicar como você, de fato, faz o café? É isso. Aqui em casa eu coloco a água para ferver. Pego o bule, coloco de fato o açúcar no fundo, pego o coador, coloco no devido lugar, trago o pó, e aí quando a água começa a borbulhar, quer dizer, quase lá, eu desligo o fogo e jogo a água no pó, na certeza de que o açúcar já está lá. Eu não vou arriscar, de fato, a colocar o açúcar depois. Porque pode ser que o açúcar não queira entrar. Porque tem gente que tem mania de dizer que não é para adoçar, que vai colocar adoçante de outro lugar. Aí eu logo imaginei. É melhor, de fato, acordar que essa é a melhor maneira da gente se sustentar. A gente primeiro coloca o açúcar lá. É a base do lugar. Depois a gente coloca o café. Aí vai depender, de fato, dos pés. Sim, do calçado que está lá sentado a nos solicitar.
é um pensamento assim, mais salutar. Santo. E quando de fato é para fazer assim um café adoçado de outro lugar, assim, porque tem que ser respeitado, como é que de fato o café é usado? Aí a gente costuma de fato colocar um café bem fraco. É aquele café bem fraco, bem fraco. Se para que o açúcar refinado não fique assim desconfiado ou magoado. A gente coloca um café ralo, 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 ralo. E a água a gente deixa de fato evaporar, ferver bastante. Assim, para a gente dar a certeza de que o café não está assim fervido, que não é uma falta de compromisso, mas é para a gente não, quer dizer, não perder o sentido, quer dizer, para ninguém desconfiar da forma como a gente o tempo todo esteve a se bancar. Ah, Aí, geralmente, é café, é solúvel. É isso, aquele café ruim, que não precisa de fato de vir, quer dizer, não vem pó, vem grão. Aí o açúcar tem de fato a consolação. Sabe que café em grão não é bom não. E com adoçante então. Aí até tem leite na exposição. Aí nem abre muita falação, ok? Mas exige de fato uma solução. Sim, porque se tiver problema, já sabe, de montão, por causa do café em grão, aí a solução tem que chegar antes. Ah, que coisa, né? E onde, como é, quer dizer, onde é, quer dizer, como, quer dizer, por quê, quer dizer, o que sucedeu, quer dizer, o que é a manteiga? É isso, é porque de fato a gente estava acostumado assim a um queijo assim mais fraco. Sim, porque queijo coalho não é queijo refinado. Mas como de fato o açúcar disse que para combinar, para deixar assim a mesa mais adequada para de fato ser sustentada, que teria que de fato a gente querer, quer dizer, a gente absorver o queijo que estava a nascer e que ninguém nem costumava ver. Santo! Aí o queijo de fato chegou. Foi isso. Mas o queijo tem dono, quer dizer, tem senhor, tem pastor, quer dizer, tem condutor. Ah, entendi. Quer dizer que o queijo chegou ali porque alguém soube conduzir. Isso mesmo, porque tinha que separar, de fato, o leite do pasto. Ah, engraçado. O leite nunca é considerado. Nunca foi falado, nunca foi tratado, nunca foi questionado que o leite o tempo todo é usado para bancar as despesas de quem vive assim tão sossegado, ok? Sabe como é que é? É senador para todo lado, assim, eu não sei bem, é como eu não, é sem sapato. É isso. Senador assim, com sapato gasto, tão gasto, tão gasto, que de fato foi necessário, de fato, estimular a produção de manteiga de montão para dar sustentação. Aí é que, de fato, começa uma segunda, quer dizer, uma segunda opção, não, uma leve confusão. Ai, e essa ninguém fala, não? Não fala, não. Acobertada pela televisão. Mas como assim? Por que que a televisão não trouxe esse assunto para discussão do leite de fato que está o tempo todo na programação da televisão? E que tem bancado de montão quem pode trazer complicação para a própria televisão. Pois é, não entendi isso também não. Não entendi não, porque eu fiquei pensando assim, porque
Não dá para você comprar um leite enlatado com certificado. Aí logo imaginamos que seria melhor promover um leite falso. Sim, aquele leite descartável. Eu nem sabia que tinha esse leite. Ai, não está sabendo, não? Sim, porque quando a gente de fato faz queijo de coalho, assim, ralo, o soro fica de lado. Aí foi necessário, de fato, a gente pensar na melhor maneira de aproveitar sem prejudicar o próprio queijo do lugar, para o queijo não vir reclamar. Aí a gente começou, de fato, é do tipo burlar, utilizar, de fato, o soro do lugar para, de fato, um leite a gente, de fato, ofertar, manteiga transbordar e, de repente, a gente o tempo todo a patinar. É engraçado que ninguém nunca trouxe esse assunto tão complicado. Isso nunca foi falado que de fato tem um queijo coalho no Senado, um outro queijo assim, que nem digo que foi pasteurizado, que tá o tempo todo bancando, quem de fato o tempo todo está tomando. Assim, sabe como é que é? A gente não sabe de fato como usar a palavra, quer dizer, é porque é complicado. E por que é tão complicado? Assim, porque quando você, de fato, é só fazer jejum. Sim. Aí você vai fazer jejum. Aí sobe cabeça, desce cabeça. Sobe cabeça, desce cabeça. Aí chega alguém com queijo coalho. Mas você já está enjoado. Sabe que não está dando resultado, que você está sendo usado para a promoção do queijo coalho. Aí você faz jejum. Você não aceita comer queijo coalho. Aí queijo coalho fica danado. Mas já tá tão desgastado, tão desgastado, tão desgastado que perdeu o poder. Ah, aí, sabe como é que é? É isso. Sabe como é que é? Senador com sapato gasto, é, sempre tentando de fato barganhar, mas queijo coalho já está tão desacreditado. Aí parece que os sapatos foram assim, se encontrando, se juntando, a coisa foi se desenrolando, de repente um queijo, quer dizer, um queijo, quer dizer, um leite, quer dizer, um soro, foi se aproximando, chegando, alguém foi bancando, de repente, manteiga. Santo! Aí a manteiga foi dominando. Aff, Maria, a manteiga foi dominando, o dinheiro foi passando, manteiga foi dominando, dinheiro foi passando, manteiga dominando, dinheiro passando. E de repente, boi malandro se sustentando. E aí a televisão foi se calando. Santo, foi se calando assim. É do nada? Do nada não. Boi malandro, de fato, foi chegando, foi chegando, foi chegando, muito dinheiro lavando, muito dinheiro lavando, o Senado todo aproveitando que o boi malandro estava ofertando e manteiga ali só facilitando, manteiga facilitando, o dinheiro entrando e lavando, e manteiga facilitando, e o Senado aproveitando, e de repente o banco. O quê? Santa. Sim, porque eu não ia sentar num banco qualquer. Eu sentei no banco de fato que sustenta os pés. Santo. Aí, de fato, o Banco do Brasil foi afundando. Foi logo que eu disse, eu vou sentar no BB. Sim, não poderia sentar, de fato, na caixa. Mas por que não sentou no banco da caixa? Esse já estava arrombada, gasta. Já estava, de fato, assim, tão massacrada, tão massacrada, tão massacrada, que não dava mais para nada. Não? Sim, porque caixa é vaca.
Santo, agora eu entendi. Sim, porque vaca. Sim, quando vaca ainda tem, de fato, a chance de ser enxertada e de colocar bezerrinho de alguma maneira para entrar na casa, aí é usada, mas já estava de fato tão desgastada a caixa que a vaca. Aí a vaquinha foi ficando assim desprezada, atolada, porque já estava de fato assim, sem santo. Aí tiveram a ideia de pegar o banco e transformar em boi. Aí quando o boi, quer dizer, é bem isso, quando o boi, quer dizer, quando o banco, quer dizer, quando o boi malandro, quer dizer, foi usando, o banco detonando, boi malandro usando, o banco detonando, boi malandro usando, o banco detonando, aí é propaganda, propaganda, e boi malandro, de repente o buraco foi formando e o jeito foi de fato a gente trocar o comando. Assim não teve jeito não, a gente teve que trocar o comando. Ou era isso, ou o boi malandro de fato acabava nos tomando o próprio banco que ele o tempo todo esteve usando. Isso! A questão é essa. Sim, porque boi malandro é boi malandro. Ele foi dando, foi dando, foi dando, foi dando. Santo, eu não entendo como é que boi malandro. Ah, porque ele foi voando. Porque ele foi voando. Sim, porque se ele andasse devagar, ele chegaria até em algum lugar e saberia até se sustentar. Mas boi malandro, quando viu de fato o lugar onde ele estava entrando, ele foi aproveitando. Aí, de fato, é de preocupar. Alguém esteve falando que o boi malandro usou, de fato, esse tão resplendoroso, glamouroso banco, assim, que Dom Pedro esteve fundando. Aí é que está. Aí é que não dá para a gente, de fato, acreditar que a imprensa está a trabalhar para nos informar, porque a imprensa o tempo todo esteve a trabalhar para, de fato, esse assunto ela sequer tratar. Ai, agora entendi. É por isso que a gente não consegue, de fato, deixar o assunto emergir. A imprensa o tempo todo estará ali a contribuir. Eu posso perguntar uma coisa? E quem de fato adquiriu a gestão do banco que o boi malandro esteve usando? Esteve concordando com tudo isso que é coisa. Ah, aí é que está. Sim, porque o banco que esteve de fato adquirindo o direito de administrar para o dinheiro dele ele colocar, porque ele sabia que era necessário manter de fato a coisa da forma como ela estava. Porque propaganda era de fato a coisa básica. Sim, dizem que propaganda é a alma do negócio. Aí ele logo imaginou que se de fato vazar a forma como Boi Malandro esteve a usar, o banco que Dom Pedro esteve a fundar, e que ele arrancou tudo que ele podia, que até de fato a caixa ele arrasou, que nem de fato o sapato ele poupou. Aí, com toda certeza, aí ele preferiu preferir alguma coisa que eu não consigo definir, escolha. Assim, escolha baseada em quê? Baseada no estudo de fato minucioso sobre a casa. O quê? Sim, que estava sendo ofertada para ser administrada em troca
daquilo que muitas vezes a gente pegava e também não pagava. Eu não estou entendendo por que a gente pegava e não pagava. É isso. Porque muitas vezes outros entravam e pegavam de fato aquilo que a gente botava. E aí, de fato, nos prejudicava. Santo, isso de fato, Boi Malandro foi alcançando. Boi Malandro entendeu que se ele chegasse, feito espuma, e absorvesse de fato a umidade do ar e deixasse seco o lugar, ai, todo mundo iria pastar. No lugar onde de fato ele podia bancar. Aí ele colocou, sabe como é que é? Exaustor. Puxava o ar, aí a umidade relativa, aí aquela secura, aquilo foi de fato ficando complicado. Aí Boi Malandro, de fato, colocando o boi no pasto. Só que o boi, o boi de Boi Malandro era boi magro, enxertado, de açúcar refinado. E de fato era complicado. Santo, isso também não é falado. É isso, ocultado. Porque há de se considerar, Boi Malandro entrou nos poderes democráticos. Nós não vamos poder, de fato, falar que a imprensa que costuma o tempo todo investigar esteve o tempo todo a se beneficiar do que Boi Malandro estava a dar. A gente que costuma apedrejar, jogar pedra de fato na casa dos outros, para ter aproveito quando nos interessa. Como é que a gente vai dizer que a gente tirou a nossa testa para de fato deixar Boi Malandro entrar e lavar o dinheiro no lugar? Aí é complicado, aí não vai dar, né? Não vai dar. Ainda tem mais. Tem mais? Sim, porque sabe como é que é? A imprensa, ela gosta dessa coisa de uma mão lava a outra. Isso não é chantagem. Não é chantagem, não. Ó, uma mão lava a outra. As duas juntas lavam o corpo todinho. Recolhe de fato a água para ser reciclada e é guardada. Na necessidade, a gente pega de novo a água para a mão ser lavada. Entendeu? Santo, eu acho que de fato a gente não vai gostar desse leque de possibilidade que a gente vai encontrar. Sim, porque a imprensa é imprensa. A imprensa ela é documentada. Ela lava a mão, mas a água ela guarda. Há de se considerar. Quando a gente entrar na casa, a gente vai encontrar muita água lá. É das inúmeras mãos que foram lavadas e foram guardadas. Porque se a gente de fato precisasse, a gente tinha de fato uma papelada farta. Assim eu entendo, porque a casa nunca foi questionada, nunca foi prejudicada e nem de fato a torneira foi fechada para a casa o tempo todo não ser beneficiada. É isso. Aí é que está. A casa o tempo todo soube entrar e trocar a luminária do lugar. Assim ela sabia clarear, como sabia de fato limitar a luz, como sabia de fato tirar a claridade do lugar. A casa o tempo todo viveu a se beneficiar, sabendo de fato
que postar, o que mostrar, o que acender, o que resplandecer e o que escurecer. Deixa eu perguntar uma coisa. O que é que está acontecendo hoje? Aí é o foco da questão. Quer dizer, você pode me explicar o que é de fato foco? É isso. Isso é um problema. Sim, porque da forma como a democracia de fato foi fundada para o próprio benefício de quem de fato guarda a casa democrática e não em benefício de fato de quem trabalha pela casa. Aí a imprensa, e é de uma forma geral mesmo. Agora é claro que há de considerar que estamos no país do carnaval. Nem toda escola de samba, de fato, sai no desfile das campeãs. Ainda tem aquelas que são rebaixadas pela incapacidade de dizer a verdade. Essa é a realidade. Então, quando a gente fala em imprensa, a gente fala de fato nas escolas de primeira grandeza. Aí essas vivem de realeza. E se a gente for pensar, a falada, a escrita e a dita. É a reluzida. É isso. Aí já sabe. Mas me esclarece o foco. É isso. Essa é a questão. A gente não está sabendo, de fato, como chegar, não. Santo, é do tipo, se eu de fato não vou abrir a torneira para alguém, aí é quem vivia, o quê? Se quem vive de além. Porque há de se considerar, tem além mar. Santo, aí a gente está prejudicando quem esteve a nos beneficiar. Pense de fato. Em bola de sinuca, sem saber de fato a caçapa que vai entrar. E o taco fora do lugar, a mesa de sinuca lá, bola a rolar, porque é bola de golfe. Ai, santa isso. Porque a bola de golfe achou que poderia ditar a forma como alguém de fato governar. Santo. Aí, de fato, as outras bolas da mesa, mas, de fato, que nem vivia assim com tanta realeza, aí perdeu até, de fato, a roupa de princesas. Santo! E aí? Discussão sobre a mesa, para saber, de fato, como lidar com a realeza. Santo! E o taco? Pendurado. O taco pendurado, a mesa de sinuca lá, bola para todo lado. E eles que eram inimigos, até de fato pensando na possibilidade. É o que nem falo. Sabe como é que é? O dedinho de ET para a luz acender. Estão pensando, é o foco? O foco é sobreviver. O foco é sobreviver. O homem sentou no poder. Santo, agora que eu estou começando a entender a complicação do que a imprensa está a viver. Sabe como é que é? O Homem-Aranha entrou no ringue. Assim, porque há de considerar. O homem tinha títulos, títulos, títulos. Mas bastou, de fato, um gol para quebrar, de fato. Spider-Man quebrou a perna do homem. Nunca mais o homem conseguiu, de fato, sequer caminhar. Quanto mais lutar.
Santo, essa é a visão. É essa. Pensa de fato. Olha, a bola de golfe sabia de fato entrar em tudo quanto é lugar. Sabe com aquela mania de fato de arrotar e peidar? Aquela empáfia. Praticamente ditava as regras. Aquilo que vai mostrar e o que não vai mostrar. E se a gente for observar, as outras chegam de fato. O que é isso? Essa é a questão. O quê? É isso da TV. Mas os meios de comunicação é de fato deixar alguém ser a bola de golfe do lugar e o tempo todo estar a sustentar. Aí, de fato, agora que nós estamos também a nos prejudicar e a gente nem sabe de fato como chegar, como separar. A gente estava acostumado a viver da facilidade que a bola de golfe nos dava, porque dava. Ainda continua dando, né? Essa é a questão. Basta de fato a bola de golfe desejar, ela coloca um assunto, as outras tendem a acompanhar e o resultado é que a bola de golfe de fato entrava em tudo quanto é lugar, de barriga lotada, rotava, peidava e quando não defecava. Mas tudo de fato com a concordância de quem de fato ia aproveitar. Não produziam nada, ok? As outras não produziam de fato a notícia para de fato ver o outro lado, sim, porque há de se considerar. Olha, a sabedoria da escritura sagrada, ela é tão em alta, que nos diz ali que quando colocasse a luminária era para, de fato, iluminar ali. Você chegar, a luminária estava voltada, mas existia a arca ali. A sabedoria nascia da arca, que ninguém de fato acessava. Mas a luz de fato iluminava quem chegava. E bastava de fato a gente desejar para a gente alcançar a arca, que lá estava. Mas aí, de fato, você pega uma bola de golfe e o tempo todo correndo atrás, atrás da bola de golfe. Não produziram nada para de fato ser o contragosto. Aqui era o gosto, trazer o contragosto. O posto e o contraposto, não. Bastava a bolinha de golfe chegar, todas iam atrás sustentando. E hoje, com toda certeza, estão apenas colhendo aquilo que elas estiveram vivendo. E é muito complicado, porque os meios de comunicação, eles estão morrendo. Porque o povo, em geral, não está mais absorvendo o que eles estão dizendo, o que eles estão vendendo, o que eles estão trazendo. Isso quer dizer falência. Falência dos meios de comunicação. Porque as pessoas estão, de fato, utilizando um outro meio de comunicação. Não basta a TV, o jornal, os meios de comunicação social. Não basta eles produzirem notícia, trazerem a informação que eles desejarem. A população não está absorvendo. Muito pelo contrário, a população está buscando outros meios de se informar. Um pensamento de fato que elas estão de fato a gostar. A questão é a gente se perguntar se a gente se preparou para esse momento tão salutar, saudável. Porque se esses meios de comunicação eles estão morrendo,
É porque o tempo todo eles viveram assim, adoecendo, adoecendo, adoecendo. E nós não sabemos por que isso está acontecendo. Muito fácil, muito fácil. As pessoas conseguem enxergar o outro lado do lado. E é o outro lado que as pessoas hoje querem enxergar, é desse lado que as pessoas querem falar. Aquilo que a televisão o tempo todo esteve a ocultar. Aquilo que a televisão o tempo todo esteve a favorecer para de fato se promover. E as outras, muitas vezes estiveram no poder, aproveitaram. Vou trazer um pensamento que o Divino acabou de me lembrar. Aqui em casa, quando eu vou fazer mingau de milho, e eu vou bater o milho com leite, eu vou coar. E aquele bagaço eu sempre guardo. E sabe para quê? Eu vou fazer bolo de bagaço de milho. Alguém esteve a me ensinar. Aí eu vou fazer o bolo de bagaço de milho. E nada vai se perder do milho que eu estive a comprar ou a ganhar. Assim foram os meios de comunicação. Alguém pegava milho, utilizava ele todo, tirava o amido, utilizava todo o milho, o bagaço, ali as outras, acreditando de fato que era benefício, aceitava sustentar o milharal. E aí, de fato, serviam de espantalho para quem o tempo todo mandava no pedaço. Serviam de espantalho. Aí é muito complicado, de fato, a gente conseguir enxergar a nós mesmos os espantalhos, os meios de comunicação ali, favorecendo o tempo todo uma bola, o tempo todo sendo espantalho ali. Aí não é difícil a gente entender o que se passa aqui. Não é difícil. O povo não está mais a absorver. E quando de fato o povo absorvia, muitas vezes cuspia, vomitava, defecava, nada ficava. O país não chegou, de fato, nesse momento de repúdio total aos meios de comunicação. Isso ninguém fala, não. Se tivesse o tempo todo comida deles. Comeram a comida porque não podiam ficar sem. Beber a água que eles davam. Mas vomitavam, defecavam, arrotavam e até de fato suavam, urinavam. Algumas coisas ficavam, outras não. A tecnologia chegou. Eles trazem a informação. Mas ao outro lado, as pessoas vão buscar. Aquilo anda numa velocidade tão rápida, é tão rápido aquilo, que um pensamento, de fato, é alcançado, é derrubado, é levantado, é derrubado, é numa velocidade. Mas a questão grave é que as pessoas não estão, de fato, vomitando. A digestão perfeita. Está acontecendo aquilo que a televisão não conseguiu alcançar. O povo está fazendo a digestão, sabendo de fato separar. Aquilo que o povo quer ficar enquanto alimento, fica. O que não quer, sai enquanto ar. Mas não está vomitando. E sabe por quê? É escolha. Aí é que está. Aquilo que a TV não consegue entender. É escolha. O povo está escolhendo aquilo que quer ver, então não vomita.
come a comida e deixa a digestão. O que não presta sai pelas vias, vamos dizer assim, naturais. Porque vamos ter força, uma coisa forçada. Aquilo que a televisão, esses meios de comunicação tradicionais, eles não conseguiram alcançar. O povo alimentava, mas era, vamos dizer, sem escolha. Sem escolha. O alimento agora é uma questão de escolha. Então, a situação dos meios de comunicação é de muita confusão. É muito difícil. Não tem como, de fato, a gente calcular benefício nem prejuízo. Eles plantaram isso. Existe, de fato, um mundo oculto que é a TV. Os meios de comunicação, eu digo a TV porque atinge a maior parte da população. Mas os meios de comunicação, de forma geral, tiraram do povo. Não deram para o povo. E a falta desse alimento tão necessário, feijão, arroz, carne, farofa e legumes. Eles tiraram esse alimento básico. Eles apenas deram aquilo que eles queriam. Alface não alimenta ninguém. Não alimenta. As pessoas não voltaram ao regime militar. Se a democracia de fato tivesse neles, a democracia não está no povo brasileiro. O povo brasileiro não se alimentou de democracia, de uma ditadura que a gente não pode, de fato, sequer conceituar. A miséria do povo brasileiro é tanta em relação ao entendimento de democracia que o povo brasileiro desejou voltar à época que eles dizem de ditadura, ao regime militar. O povo brasileiro escolheu o regime militar. E sabe por quê? Porque a democracia não esteve no povo, não está no povo, não deu direito ao povo. Alface. O povo foi tratado à base de alface. E quando a gente encontrar muita coisa que a gente, por certo, vai chorar, a gente vai compreender o que aqui eu estou a dizer. A imprensa brasileira perdeu o poder. A imprensa. Isso é o pior que poderia acontecer. É o pior. E sabe por quê? Porque liberdade, com toda certeza, a imprensa em nenhum momento esteve a conceder. Liberdade é quando a gente tem o poder de escolher. A imprensa ofereceu alface. A tecnologia chegou e ainda que a ditadura queira limitar, dizendo para o povo de fato não falar, só tende a complicar. O povo vai buscar alimento em outro lugar. E a imprensa, sem sequer se sustentar, sem, de fato, calcificação, não tem osso. Então, não tem como avaliar prejuízo e benefício daquilo que a gente vai realizar. Porque a imprensa brasileira, de modo geral, com toda certeza, o povo vai questionar. Nenhuma casa conseguiu, de fato, trazer. Sempre assim, absorvendo e vendendo, absorvendo e vendendo.
absorvendo e vendendo. Só que as crianças foram crescendo. A democracia foi morrendo. O regime militar foi resplandecendo. E é isso que a gente não está entendendo. É isso que a gente não consegue entender. O povo quer viver, mas não quer, de fato, conforme está a acontecer, sem limite para o poder. E se é assim, é bom a gente, de fato, se precaver. Vai doer. É muito mais do que aquilo que a gente pode dizer. Porque a imprensa o tempo todo favoreceu, de fato, aquilo que nos aconteceu. Alface, o povo comeu. Só que quem morreu foi a imprensa. O povo sobreviveu. Aí é que está a questão. A imprensa comeu. Alface ofereceu. Só que quem morreu foi a imprensa brasileira. O povo sobreviveu. E com toda certeza, não será nada fácil o que a gente vai encontrar. A questão, de fato, é saber como é que a gente vai se posicionar diante de um povo, de fato, que está a buscar, não alface. Aí é que está, buscando alimento em tudo quanto é lugar. Mas esse aí, que a gente costuma servir, o povo brasileiro está expelido. Fica difícil definir. E se é assim, Maricas, deixamos o nosso recadinho aí, com a certeza de que não será fácil emergir. É isso. Porque, de fato, quando a gente entra no lugar, as bolinhas, com toda certeza, a gente vai encontrar. E não será fácil, de fato, a gente se manifestar. Com toda certeza, assim será. Obrigada. Bom dia. Bom dia, família. Que seja um bom dia.